Oi, eu sou a Laís, esse é o Pod Lá e no episódio de hoje a gente tá recebendo diretamente de Joinville, Sandro, que eu acho que na verdade ele se chama Sandrélios, então, mas seu nome é Sandro. Meu nome é Sandro. Cara, tô muito feliz de te receber aqui, sabia? Muito feliz mesmo, obrigada por você ter aceitado. Queria que você tivesse vindo. Mas da próxima eu te mando uma passagem, vou estar bem próspera e vai ser ótimo. Conta pra quem não te conhece, então, quem é você, sem ser aquilo que você faz. Pensa em quem é o Sandro, sem falar sobre Legal. suas atribuições. Então eu vou tirar os Sandrélios e vou deixar só o Sandro. Boa. Oi, gente, eu sou o Sandro. Eu sou um guri muito alegre, um guri muito otimista, que tenta ver as coisas sempre com bons olhos. E eu sou filho de um criador e que me criou. E hoje eu tô aí criando também e falando sobre ele na internet e nas ruas, na vida, através da arte. Acho que é isso. Acho que esse que é o Sandro mesmo. Muito bom. Quantos anos você tem? Eu tô com 18 agora. Ai, cara, eu sou muito sua fã, eu tô te vendo, tô emocionada. Ai, que lindo. Se você fosse fazer um vídeo do Sandro, oi, esse é o Sandro. Que não poderia que não poderia faltar, assim, entre coisas que você já fez e em relação ao que você é também, que você falou aqui, mas coisas que não poderiam ficar de fora desse roteiro. Coisas que não poderiam ficar de fora sobre mim? Uhum. Bom, eu acho Pensando que... na estrutura dos seus vídeos, né? Oi, esse é o Sandro. O que teria nesse roteiro? Vou fazer um. Boa. Eu acho que eu sou muito apaixonado por leitura. Nossa, eu leio, assim, desde 5 anos de idade eu nasci agarrado nos livros já, na verdade. Muito bom. E eu amo leitura, amo quadrinhos, amo tudo da cultura pop. Eu gosto de estar em contato com isso e é isso. Eu acho que esse é o Sandro mesmo. Que demais. Cara, e assim, eu te conheci, né, e para as pessoas que estão assistindo e que te conhecem também, eu te conheci pelo TikTok, depois eu te acompanho também agora no Instagram e no YouTube, mas você começou a produzir conteúdo no TikTok, como é que foi esse momento? Eu comecei a produzir conteúdo ali na época da pandemia, no TikTok. Deu uns 2 meses ali de pandemia e eu comecei a publicar alguns vídeos. De início não eram vídeos cristãos, eram mais vídeos, assim, de piadinhas, assim, sabe? Brincadeirinhas. A minha irmã que me mostrou o TikTok. Só que daí, depois de um tempo, eu fui começar a ver que faltava algo, sabe? Nos meus vídeos. Faltava algo muito maior. E daí eu entendi que eu deveria começar a produzir um outro tipo de conteúdo. E daí eu comecei a produzir vídeos cristãos e tô até hoje, graças a Deus. Que legal. Qual foi o primeiro, você lembra? O primeiro cristão, na verdade, foi uma brincadeirinha, que foi um vídeo do Galo. Não sei se tu já chegou a ver, mas tinha um áudio na época da pandemia ainda, que era uma música em francês que era assim, popô, 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 popô. E daí eu usei esse áudio e eu fiz um meme assim com aquela passagem que Pedro tá com Jesus e ele fala que nunca negaria Jesus, né? E daí acontece as 3 vezes. E a palavra de Deus vai falar que o galo canta, né? O galo, claro, ele simboliza a trombeta, né? Só que pra gente, ali na época, eu pensava que também era um galo. E eu coloquei o galo cantando, popô, popô. Cara, que legal. Muito bom. Eu vejo muito isso, né, nos seus vídeos. Tem algumas categorias de vídeos que você sempre segue, né? Um são as histórias, você também faz os povos, você também faz vídeos com algumas mensagens. Mas todos eles são muito artísticos, né? Em que momento que na sua vida entra essa questão da arte? Como é que você tem contato com isso e se apaixona? Cara, desde criança, eu lembro que eu gostava de mexer com arte. Eu sempre fui arteiro. E eu amava vários joguinhos online. Então eu comecei a jogar esses joguinhos online e eu queria produzir conteúdos desses joguinhos. Deus já estava ali, ó, preparando o terreno para mim. E eu comecei a mexer em um editor de vídeo aqui, um editor de vídeo ali. E eu fazia stop motion, eu fazia animações com esses joguinhos, tinha um da Disney, Club Penguin. Eu tenho até hoje os pinguinzinhos. Que legal! Tinha esse joguinho, eu era apaixonado. E eu criava histórias, narrativas e tal. Então a arte já entrou ali, sabe? De escrever histórias, de gravar histórias, editar histórias. E eu sinto muito que Deus estava preparando aquele momento, sabe? Na minha infância ali,
para que eu pudesse saber daquilo, para na frente eu aplicar o meu ministério através disso, sabe? Muito bom. E para além dessa coisa da arte, já que você falou do ministério, como é que você entende isso? Como é que você entende essa história de propósito, chamado? Como é que é isso na sua vida? Em que momento você percebeu que isso aí ia acontecer? Eu tive um boom, assim, sabe? Eu lembro que eu tinha 12 anos e eu fui numa célula, era na casa de um tio meu que foi alguém muito especial na minha vida, porque ele faleceu ano passado, infelizmente, mas ele foi, assim, uma referência, assim, de um amigo, de um seguidor em Cristo, e naquela célula ali que a gente estava, o pastor me chamou, o pregador que estava ali me chamou, e ele falou assim, que Deus usaria a minha vida para pregar de uma maneira evangelística, e aquilo não ia demorar muito tempo. Uau. Ia ser da forma com que ele me entregou o meu chamado, sabe? E eu, com 12 anos, pensei, meu, o que eu sei fazer? Eu sei fazer vídeo, eu sei fazer arte, eu sei falar das coisas de uma maneira divertida, mas eu duvidei muito, sabe? Quando eu entendi que Deus queria aquilo de mim, na verdade, eu duvidei muito porque eu pensava que aquilo ia demorar. Eu pensava, não, eu só vou começar a fazer isso depois dos 20, sabe? Mas o Senhor me surpreendeu e ali na minha adolescência eu já comecei a desenvolver esse meu propósito. Que lindo. Só muita coisa que eu fico com vontade de perguntar, mas vamos voltar uns passinhos para trás, porque né, o meu canal é sobre dublagem, principalmente eu convido dubladores e tal, e essa temporada eu ando convidando pessoas diferentes, que eu acredito que são exemplos para os jovens, né, que é a maior parte das pessoas que assistem. Eu queria que você contasse como é que foi esse seu encontro com Jesus? Como é que é isso na sua vida? Se você aprendeu isso dentro de casa, se você ouviu de alguma outra forma. E depois do momento que você soube que ele existia, né? Todo mundo, eu acho que já ouviu e sabe que ele existe. Mas como é que foi esse momento em que ele virou seu amigo? Como é que foi o momento em que ele virou tudo e você virou aquele que vive em função dele, não o contrário, né? Sim. Cara, eu nasci em um lar cristão. A minha mãe, ela era cristã, mas o meu pai, ele ainda não era cristão, na verdade. Então, na verdade, foi um lar meio dividido em que eu nasci. E depois de um tempo, eu cresci na igreja, cresci na Assembleia de Deus. Eu era aquelas crianças que ficavam brincando lá. A minha mãe era líder das crianças, então eu sempre estava lá ajudando e tal. Porém, sempre foi algo assim que eu ainda não tinha aquele contato com Cristo, sabe? Eu acho que acabou se intensificando ali na época da minha adolescência, mais ou menos, eu lembro assim por ano da escola, porque eu sou péssimo de memória, mas eu lembro ali pelo 8º ano, eu comecei a ter muitos problemas relacionados à ansiedade. Muito problema relacionado à ansiedade, relacionados à minha própria identidade, pensar, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Eu era tão preocupado com tantas coisas, sabe? E aquilo chegou no momento que começou a me dar algo aqui dentro e eu tinha crises constantemente de ansiedade. E teve um momento em que eu parei e eu falei assim, Deus, o que tu quer de mim? Eu preciso voltar a esse amor que quando criança eu te conhecia, mas agora parece que eu não tô te conhecendo, não tô te enxergando. E ali na minha maior fraqueza foi quando Deus se mostrou presente, sabe? Foi ali, nos maiores momentos de fraqueza, que Deus se fez forte na minha vida e falou assim, filho, a minha graça te basta, sabe? E eu comecei a viver essa abundância de graça depois desse período, assim, da adolescência ali. Que lindo, né? Porque eu acho que a gente tem tantas possibilidades, são tantas coisas que a gente pode fazer, né? Quando eu paro para pensar assim, poxa, antigamente, se a pessoa vivia lá nos anos 1500 e tal, eu ia fazer a profissão do pai, e olha lá, e ok. Eu acho que quanto mais possibilidades, às vezes a gente acha que a liberdade vai trazer um alívio, e às vezes parece que ela traz um peso de, cara, eu posso fazer tudo, e se eu fizer a coisa errada? E às vezes eu percebo que os jovens, eles não têm aonde eles buscarem a resolução de tanta coisa que está acontecendo internamente, né? Então foi uma bênção, né, na sua vida, você saber a quem recorrer. Se você pudesse falar alguma coisa, assim, para quem tá assistindo agora e é adolescente, ou mesmo mais velho, e que tá com tantas questões, tantas coisas dentro de si, o que você diria?
e como que você acha que é um bom jeito de tentar procurar esse amigo? Cara, eu acho que quando a gente fala do conceito de graça, a gente está falando de algo tão absurdo, né? E muitas vezes a gente ali na juventude, e não apenas na juventude, na fase adulta, na fase de criança, a gente pode até chegar a um momento que a gente pensa assim, meu, parece que eu tô no fundo do poço. Só que é nesse momento que a graça ela entra e não tem mais para onde descer. Você vai subir porque a graça ela tá ali te cobrindo, sabe? E quando não resta nada, é que Deus vem e resta tudo para ti. Então, o meu conselho é que a gente busque voltar ao primeiro amor, sabe? Às vezes a gente deixa de lado. Eu mesmo, na minha adolescência, deixei de lado o primeiro amor. Eu vim conhecer Jesus quando eu era criança, mas depois eu esfriei um pouquinho, sabe? E eu nunca mais tive aquilo de conversar a Deus como eu conversava, de uma forma íntima. Então, a busca pelo primeiro amor ela é muito importante, porque ali está acontecendo tanta coisa na nossa vida, tantas coisas que a gente se pergunta, meu, e agora? O que eu faço? E é um momento da gente se voltar para Cristo e entender que Ele está de braços abertos esperando a gente, sabe? De braços abertaços assim, falando, vem, eu quero conversar contigo, eu quero criar essa intimidade contigo, sabe? Muito lindo. Eu vejo muitos jovens assim, né, da sua idade, mais novos também e também um pouquinho mais velhos, se movendo, né, na internet, que obviamente os jovens há um tempinho eles também se moviam e a gente tinha pouco acesso a vê-los, né? A gente conhecia os que estavam na nossa igreja e tudo mais, mas é muito incrível ver tantos jovens assim se movendo na internet, sem vergonha, com ousadia, falando sobre Jesus. E você passou pelo momento de falar, cara, mas eu vou me expor, que vergonha, como é que é isso? Você teve algum momento isso? Nossa, com certeza. Eu lembro que para fazer alguns vídeos mais humorísticos no início, bem ali no início, era um pouco mais fácil. Mas ali quando eu fui começar a fazer vídeos de mensagens mesmo, que eu falava, que eu pegava a Bíblia e lia, eu ficava, meu Deus, eu até dava uma travada, sabe? Antes era algo tão natural, os vídeos de apenas humor, e depois passou a ser meu Deus, será que as pessoas vão gostar? Será que vai ser útil? Mas aí entrou a proposta da oração, né? De eu entregar para Deus e falar, Deus, ó, é isso que eu tenho, eu tô te entregando e seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita e, glória a Deus, eu posso estar aí falando na internet hoje com muita liberdade. Que bom. Como é que foi nas pessoas que te conheciam? Sem ser as que te conheceram depois. Elas chegaram a ver, você mandava ou deixou assim, quem descobriu, e seus amigos da escola, como é que foi? Quando eu comecei, eu meio que deixei assim, ó, quem for pra descobrir, vai descobrir. Uhum. Mas, principalmente no TikTok, que ainda não tinha tantas pessoas do meu ciclo ali de amizade, de família. Mas quando eu passei pro Instagram, que não faz tanto tempo assim, daí eu meio que mostrei ali para amigos, famílias, pessoas da escola, tudo que eu tava produzindo na rede vizinha, só que eu tava produzindo ali no Instagram e falando sobre Jesus. E eu recebi, assim, um carinho muito enorme, sabe? Principalmente pessoas da minha família. E eu fiquei assim, caramba, isso é tão importante, esse apoio, sabe? Foi algo que me encheu muito de esperança, de vontade, de querer mais, para mim poder levar o evangelho para minha própria família, sabe? Foi muito legal. Que legal. Você tem familiares assim mais novos ou até crianças que acham, ai, que você é muito legal e aí aprendem? Como é que é? Tenho. Alguns priminhos meus acham assim, ai, que legal, eu tenho um primo famoso. Eu falo, é muito engraçado, sabe? Mas é algo assim que às vezes eles falam, né? Ah, eu quero me inspirar em você. E eu fico muito emocionado, porque, tipo assim, sabe? Eu tô tentando me inspirar em Cristo. E se alguém da minha família tenta se inspirar em mim e eu estiver me inspirando em Cristo, cara, eu tô cumprindo o que Deus me mandou fazer, sabe? Cara, que demais. E na escola você tem amigos, né? Obviamente, de todos os tipos, e as escolas são um celeiro, né? São lugares onde a gente pode lançar boas sementes. Você sentiu algum tipo de dificuldade em lidar com o que você acredita e o ambiente em que você está? Ou foi sempre algo tranquilo para você? Esse ambiente não te amedrontava?
Eu acho que essa parte de ter medo, eu acho que nunca aconteceu, sabe? Eu, graças a Deus, eu tive uma oportunidade de ter um ensino médio ali, um terceirão muito top, uma galera que, assim, apoiava, todo mundo era muito amigo, a gente era um terceirão que pegava tudo, eu escrevia teatros, porque a gente tinha Legal. um grupo de teatro, né? E daí era todo mundo muito unido. Porém, já aconteceu, sim, algumas dificuldades ali de pessoas que não curtiam muito e acabavam, às vezes, dando uma debochada. Uhum. Já aconteceu, mas foi bem raro, assim, sabe? E Cristo curou isso com muito amor, sabe? Eu acho Que- que isso que importa mesmo. Exatamente, exatamente. Porque eu vejo que às vezes a gente não faz de fato porque a gente tem medo, né? E existem alguns teólogos e livros que falam muito sobre o temor de homens. E às vezes a gente coloca o temor dos homens lá em cima, né? E eu acho que na adolescência maior ainda. A gente tem tanto medo das pessoas, medo do que elas vão dizer. E aí o temor a Deus fica embaixo, sendo que essa balança nunca tem que ser desequilibrada, né? Eu tenho que temer a Deus, as coisas de Deus, o que Ele pede de mim. E aí o temor de homens, vamos lidando com isso aí, vamos fazendo. É isso Às vezes aí. com medo mesmo, né? Mas muito legal. E ainda falando de ser jovem, né? Quando a gente para ler a história de Jesus e os discípulos, a gente vê os filmes, quando a gente, né, vê filme adaptado, botam os caras lá de quarentão, trintão. Mas se você parar para ver como é que funcionavam as coisas, os discípulos, eles eram pessoas muito novas. E se você pensar que o próprio Deus encarregou a igreja na mão de pessoas tão novas, isso é isso é muito legal, porque diz para os mais novos que estão assistindo que Deus acredita na gente, mesmo quando a gente ainda é novo. Você se sente assim, impulsionado a fazer mais coisas pelo reino? Como é que se você parar para pensar em planos, assim, em 5, 10 anos, que tipo de planos você tem? Com certeza. Deus tem me levado para lugares que eu nunca imaginei que eu estaria indo, sabe? E com certeza esses planos da minha vida, Deus tem trabalhado e eu tenho visto o trabalho de Deus. E principalmente uma coisa muito interessante é que Deus tem trabalhado na minha vida a língua de sinais e a Libras, né? E eu tenho muito desejo de também levar, além dos jovens, a palavra de Deus para jovens surdos. Deus tem me levado a esse lugar de aprendizado, né? Para também falar da palavra de Deus a todas as pessoas, e principalmente jovens, né? Eu sinto que Deus já me entregou esse chamado que eu tenho para falar com jovens, e agora, graças a Deus, eu tenho sentido e sido levado a falar também com jovens surdos. Tem sido uma coisa muito louca. Que demais. E como é que começou? Como é que você começou a aprender Libras? Eu estudei durante o meu terceirão com uma colega surda. E desde ali, Deus já tinha ali me colocado uma sementinha no meu coração e falado assim: eu quero que você aprenda isso. E a gente tinha uma professora intérprete e eu fui aprendendo com a professora e com a minha colega. Então a gente foi, todos os dias eu usava Libras para comunicação, né? E eu fui aprendendo e eu fui desenvolvendo muito rápido. E chegou um momento em que a minha amiga, a nossa intérprete, ela teve que ir para outra escola e a minha amiga ficou sem intérprete. E eu fui o intérprete dela ali naquele período. E eu aprendi muito ali, sabe quando você aprende algo mais na marra? Eu aprendi muito. E eram coisas assim que Deus estava preparando porque eu precisava passar por aquilo também para que eu pudesse acessibilizar ainda mais o meu chamado, o meu ministério, sabe? Que legal! Então você aprendeu vendo assim e depois aprendeu fazendo mesmo. Exatamente. Que E demais. hoje o meu sinal, né, na Libras, ele é assim, porque eu sempre usava o meu cabelo amarrado na escola. Eu sempre usava o meu cabelo amarrado. E eu recebi o meu sinal da minha amiga dessa maneira. E tem sido algo assim surreal, sabe? Tipo, poder falar do evangelho através das mãos. É muito louco. Que lindo. Eu também comecei a fazer aula, né? Na igreja tem o pessoal que dá aula lá. E é tão lindo porque obviamente é uma nova língua, é difícil, mas você percebe que há
uma inteligência tão incrível em fazer as palavras e você consegue, elas te tocam, elas dizem o que elas são, né? É muito legal. É surreal. Muito maneiro, cara, que legal. Surreal. Você já tá fazendo faculdade? Eu curso design gráfico e digital. Que maneiro. Dá pra ver, né? Suas coisas, elas são todas simétricas e tudo mais. Quem são suas referências, assim, no meio da arte, no meio do design? Eu curto muito Eric Gillen. Ele é um artista, diretor de animação. Ele produziu os Minions. Eu gosto de muitas coisas relacionadas a essa parte mais infantil entre muitas aspas, né? Vamos colocar muitas aspas aí. Sim. Mas essa parte das animações, assim, do lúdico. Então eu sou, assim, apaixonado mesmo nessa área. E eu tenho curtido muito aí tá em contato com várias referências do design e da arte, porque isso tem tá me fazendo crescer muito, tanto em estudo, quanto também espiritualmente. Porque eu consigo enxergar vários conceitos da graça comum em coisas, assim, do design, sabe? Muito engraçado. É muito louco, né? Esse papo, assim, óbvio, tem pessoas de todos os tipos assistindo o podcast, mas eu acho que as pessoas que não entenderam ainda ou não vivem nesse ambiente, eles devem achar a gente muito maluco. Com certeza, porque é uma loucura. Como é que você enxerga as coisas de Deus em tudo? É muito louco. Sim, é muito louco. É algo assim que são olhos de Cristo para as coisas. Você olhar com o amor de Cristo, com a graça de Cristo, assim, ao seu redor, sabe? E você perceber que existe tanta coisa que, tipo, você fala, caramba, isso tá na Bíblia, isso, Deus fez isso. Muito bom. Meu marido, ele costuma falar assim, tudo seu tá na Bíblia, tudo seu tá na Bíblia. Mas está, hein? Fica aí a dica, está. Falando em Bíblia, olha só, se você nunca leu a Bíblia, se você nem sabe para onde que começa a Bíblia, o que é Bíblia, mas você quer começar a saber, ouvir, mais ou menos, procura aí o meu arroba sobre a Bíblia, que é Bíblia em Voz. Tem também no Spotify e no YouTube. Eu lanço capítulos todos os dias. Você pode ler um livro inteiro de uma vez. Assim que eu termino um livro, eu lanço ele o livro inteiro. Então, se você nunca leu, nunca ouviu, aproveita e procura Evangelho de João. Acho que é um bom lugar para você começar. É lúdico, tem as histórias. Eu faço as vozes lá da galera. A voz do fariseu, a voz do outro, a voz do ciclano. Então, é muito legal. Acho que é um bom lugar para você que, pelo menos, é curioso, tem vontade de entender melhor, até mesmo para saber conversar, para saber até mesmo discordar, se você quiser discordar. Mas eu acho que a gente precisa mergulhar mesmo, porque ali há vida. E é um livro, o único livro que além dele te ler, de você ler ele te lê. Então é uma doideira. Mesmo ouvindo, funciona. Se você nunca ouviu, aproveita. Como é que aconteceu isso pra você? De não só alguém te ensinando, mas você parar e falar, não, agora tá na hora de eu buscar sozinho. Em que momento você sentiu isso? Como é que você começou a ler a Bíblia e procurar por você mesmo? Eu acho que é bem aquela parte ali da adolescência que eu falei. Eu comecei a ter mais contato, sim, mais intimidade com o Senhor, mas eu ainda não sabia como fazer as coisas, assim. Eu nasci um lar cristão, eu nasci ensinado como ler a Bíblia, eu ia nos cultos, mas, sabe, eu ainda não sabia como que Deus queria que eu fizesse isso. Então, assim, teve um dia que eu fechei a porta do meu quarto, peguei a minha Bíblia, coloquei um instrumental de Oceans no fundo e fui lendo, assim, conversando com Deus, bem crente culture. E foi muito legal, sabe? Foi uma experiência, assim, única. E daí, tipo assim, ouvindo as músicas e louvando a Deus, eu acredito que o louvor, ele é tão fundamental na nossa vida, né? Quando a gente louva a Deus. E são tantas coisas ali incríveis que acontecem naquele momento do secreto. Muita coisa acontece no secreto, né? Dentro dos nossos quartos aqui, muita coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. E eu fui entendendo isso ali na adolescência, na pandemia. Foi um momento que a gente estava praticamente só em casa, então foi ali também um momento em que eu tirava tempo para os meus devocionais, e aquilo fez toda a diferença, assim, para mim, poder passar todo esse período com uma fé, assim, permanente, sabe? Que legal. E às vezes eu acho que as pessoas, né, que nunca tiveram contato,
nem nada, acham que, ai, que coisa chata, ai, Deus, e fica, oh. Mas é tão incrível que tem um escritor, o John Piper, ele fala assim, Deus, ele é mais glorificado quanto mais prazer nós temos nele. Olha que coisa incrível, é um Deus que se interessa na nossa alegria, na nossa satisfação, no nosso prazer. Claro, um prazer que é pautado nele, né? Não no que a gente acha que é ou que não é, ou que a cultura diz que é, ou que as músicas, os filmes, enfim, dizem que é, mas no que ele é. Mas eu acho muito lindo isso da gente não achar que é uma coisa triste, chata, mas uma coisa feliz, algo que completa, né? E no começo, você estava falando dos olhos, que você tem bons olhos, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Que tipo de olhos são esses olhos que a gente tem que cultivar? Essa semana semana passada eu tinha publicado um vídeo falando sobre isso, né? Que os olhos são a lâmpada do corpo. E quando eu me questionei assim, que olhos que eu deveria ter sobre as coisas? O Senhor me direcionou a esses versículos e ele ensinou que eram os olhos de Cristo. E eu procurei muitas passagens onde eu via o olhar de Cristo. E eu vou compartilhar hoje aqui uma passagem que a gente vai voltar ali para o começo do podcast que eu falei do vídeo do galo. Uhum. Quando a gente fala ali que Pedro falava que nunca ia negar Jesus, né? E o Senhor fala que na terceira vez o galo iria cantar a trombeta. E a gente tem algo muito interessante nessa passagem que, a partir do momento que Pedro, na terceira tentativa ali de falar se ele aceitaria Jesus, se ele andava com Jesus ou não, e ele fala que ele não conhecia aquele homem, ele não andava com ele, a palavra de Deus fala que Jesus olha para Pedro. Só que é tão importante esse olhar para mim, porque esse olhar de Cristo para Pedro não foi um olhar de julgo. Não foi, para mim era um momento que Jesus podia ter falado assim, poxa Pedro, tu estava comigo o tempo todo, tu andou comigo todos esses anos e agora tu fala que tu não me conhece? Mas não, Jesus apenas olha para Pedro e ele não faz nem aquela reprovação que a gente costuma fazer, né? Olhar para as coisas e falar, não, Jesus não fez isso. Porque Jesus não colocava as expectativas dele nos homens. Ele esperava apenas em Deus, sabe? E esse olhar de Cristo para as coisas, de ser um olhar de tanto amor, é algo que, assim, me preenche tanto, que é um olhar que eu busco ter em tudo à minha volta, sabe? Que lindo. Há um tempo, eu acho que foi o Douglas Gonçalves, né, que ele é daquele Instagram e do YouTube, enfim, Jesus Cop, se você ainda não segue, é uma boa dica também. Ele falando que, às vezes a gente passa ali os olhos pelos mandamentos e a gente acha que um monte é de boa. Mas esse que é não dar falso testemunho do seu irmão, é você não falar sobre o seu irmão aquilo que ele não é, aquilo que Deus não disse sobre ele. E aí entra tanta coisa. Quantas vezes a gente olha e fala das pessoas à nossa volta coisas que elas não são, né? Então, muito, muito legal você trazer esse pensamento pra gente realmente cuidar dos nossos olhos e da nossa boca, não só em relação a gente mesmo, que também é muito importante, a gente não falar, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo que Deus não disse que a gente é, mas também sobre as pessoas à nossa volta, né? Olha, fulana, tal coisa. Será que Deus disse isso dela, né? Mas como é difícil, é tão fácil a gente encher, né, os nossos olhos e a nossa boca com tantas coisas, mas que Deus nos ajude e nos transforme ali, no pouco ou no muito, rápido ou lento, mas que Ele nos faça ter olhos, né, e boca dele. Mas pra gente finalizar, eu queria que você indicasse para as pessoas 3 coisas, mas dentre elas pode ser o que você quiser. Pode ser um livro, ou um filme, ou uma animação, um desenho, enfim. 3 dicas de coisas para as pessoas assistirem ou lerem que você acha que vale a pena. Vamos lá. Então, vamos começar por uma série. Boa. Eu vou falar que é uma série bem, bem conhecida já, mas é uma série que tem sido uma bênção na minha vida, que é The Chosen. Ela tem me dado uma visão muito louca sobre os evangelhos ali. E sobre os discípulos ali, como que eles, na época deles, como é que era. Porque a gente sempre tem uma visão ali de alguns filmes antigos e tal. E essa visão de The Chosen, assim, eu fiquei apaixonado nessa série. E eu tô ansioso também para assistir a próxima temporada. Então, The Chosen, eu acho que tem... Olha o spoiler, hein?
mas temos um convidado de The Chosen que vai participar do podcast. Vai orando aí. Se tu tá assistindo, vai orando pra dar certo. Mas é verdade, é muito legal, né? Você tá em qual já viu tudo? Eu assisti as 2 temporadas e agora eu quero ir pra 3ª. Já, acho que tá lançando quase a 4ª já, né? Mas eu também só vi até a 2ª. Tô esperando a 3ª sair dublada. Puxando inclusive, a dublagem, ó, muito boa, maravilhosa, né? essa série. Incrível. Muito legal. Agora vamos indicar aí um livro. Vou indicar um livro que também é bem conhecido. Ele é um clichê, assim, na minha vida, mas eu indico para todo mundo, porque eu consigo ver muito o conceito de graça comum nesse livro, sabe? Que é... Vamos ver, só tem aqui. Um minutinho. Não está aqui, ele está ali. O Pequeno Príncipe. Que fofo. É um livro que eu não posso deixar de indicar, porque ele me ensinou tanto sobre ser como criança, sabe? Ele me ensina tanto muitas coisas que Jesus traz pra gente de uma ótica ali tão sensível, sabe? Tão artística. E é uma indicação aí que eu amo. Que legal. E agora eu quero indicar uma música. Boa, pode ser? Lógico. Uma música que eu vou indicar hoje é a Colossenses e Suas Linhas de Amor. Não conheço. É uma música que ela é tão impactante, assim. Eu lembro que de alguns devocionais que eu estava fazendo, eu lembro que eu cheguei da escola super cansado e tinha sido um dia bem cheio. E eu coloquei esse hino e comecei a meditar nesse hino através da palavra de Deus. Eu abri ali em Colossenses, comecei a ler e eu fui muito edificado. Então eu acredito que vale muito a pena ouvir essa música aí, viu? Ai, eu quero ouvir. Quem que canta? É a FOP Music. É demais. um grupo ali de pessoas. Mas é Colossense e... Suas Linhas de Amor. Suas Linhas de Amor. Nossa, que bom. Vou indicar um aqui também, que é um álbum. Nem era aquela que se auto-bota a pergunta pra ela mesma, né? Mas ouçam Amado Timóteo. É muito bom. É do Coletivo Candeeiro. E é em forma de poesia e música. Então, primeiro vem a poesia e depois tem a música. Mas, gente, que coisa linda. Que profundidade, assim, da gente... Ouçam. Muito lindo. É uma experiência que só vai ter se você ouvir. É muito legal. E ele é de alguma parte do Nordeste, não lembro, né, do lugar especificamente, mas então ele recita com o sotaque dele, e aquilo é tão brasileiro, mas aquilo ao mesmo tempo é tanto falando sobre Timóteo e Paulo nos tempos de Cristo. Então, sei lá, é uma fusão muito linda, é muito legal. Então fica aí a dica. Amei as suas dicas, amei. Nunca ninguém tinha dado dica de música. Muito obrigado. Vou ver. Então é isso, muito obrigada. Eu queria só que você desse uma mensagem, um recado para quem está assistindo antes da gente terminar. Dá um recadinho? O recado que eu tenho para ti hoje é que Jesus nunca esqueceu de ti. E ele tá ali esperando o momento de você ir ali conversar com ele, porque ele te espera todos os dias. Eu vou te contar um spoiler. Ele sabe absolutamente tudo que você vai falar, mas ele prefere ouvir como se fosse a primeira vez. Então, o Senhor está esperando cada um de nós ali no secreto e que a gente possa buscar cada vez mais e ser edificados e espalhar esse amor de Deus através do que Ele entregou para ti, através da Libras, através da arte, através da canção, diversas formas que a gente tem de glorificar o nome dele. É isso. É isso. Obrigada, Sandra. Muito feliz de estar aqui Obrigado, com você. Laís. Estou muito feliz de ter participado. Muito feliz. Eu amo muito o teu trabalho. Eu admiro muito o teu trabalho. Eu amei a sua dublagem em Arlequina. Tá muito perfeita. Essa aí é boa, hein? Nunca tinha visto. Muito bonito esse Funko. Amei. É lindo, né? Lindo. Mas muito obrigada, Sandra, por você ter disponibilizado um tempo para vir aqui conversar com a gente. Que seu trabalho na internet continue crescendo. Que você nunca perca a sua essência, né? Que os números e as coisas que a gente recebe nunca roubem o seu coração. Porque às vezes é tão fácil qualquer coisinha, né? Tirar a gente do centro da vontade de Deus, mas que você sempre mantenha esse seu coração e que o Senhor continue te usando. Tchau! Oi, eu sou a Laís.